Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 16 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. 2 Samuel 16:1. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. 2 Samuel 16:2. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão, para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. 2 Samuel 16:3. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. 2 Samuel 16:4. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. 2 Samuel 16:5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando. 2 Samuel 16:6. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. 2 Samuel 16:7. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. 2 Samuel 16:8. O Senhor te deu graça, te deu, e agora apaga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. 2 Samuel 16:9. Então disse Absai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. 2 Samuel 16:10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: porque assim fizeste? 2 Samuel 16:11. Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. 2 Samuel 16:12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. 2 Samuel 16:3. Prossigam, pois, o seu caminho. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. 2 Samuel 16:14. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitófel e Husai dão a Absalão. 2 Samuel 16:15. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém
e Aitófel com ele. 2 Samuel 16, 16. E sucedeu que, chegando Hussai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse: Hussai a Absalão, viva o rei, viva o rei. 2 Samuel 16, 17. Porém, Absalão disse a Hussai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? 2 Samuel 16, 18. E disse Hussai a Absalão: não, senão daquele que elegeu o Senhor e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. 2 Samuel 16, 19. E, demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. 2 Samuel 16, 20. Então disse Absalão a Aitófel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. 2 Samuel 16, 21. E disse Aitófel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel virá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. 2 Samuel 16, 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. 2 Samuel 16, 23. E era o conselho de Aitófel, que aconselhava aquele naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitófel, assim para com Davi, como para com Absalão. Bem, vejamos alguns comentários no rodapé aqui a respeito do capítulo 16 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Diz aqui, com relação ao versículo 3, 2 Samuel 16, versículo 3, diz assim: para Ziba, a fuga de Davi foi uma oportunidade de provar sua lealdade e de levar vantagem sobre o seu senhor, Mefibosete. Seus presentes foram recebidos com gratidão nesse momento de necessidade. Quando Davi soube que Mefibosete havia ficado em Jerusalém, não questionou as explicações de Ziba. O outro lado da história será apresentado mais adiante. Dificilmente a rebelião de Absalão poderia beneficiar Mefibosete de algum modo, ainda mais pelo fato de ser aleijado, de ele ser aleijado. Como a reação de Davi mostra, mesmo depois de ser bondoso com Mefibosete no passado, ele ainda desconfiava de todos os membros da casa de Saul. 2 Samuel 16, vejamos os comentários entre os versículos 8 e 18. Diz assim: Simei, um parente de Saul, não escondeu sua alegria com a queda do rei que havia ocupado o lugar da sua família no trono. Ao chamar Davi de homem sanguinário, o responsabilizou pelo assassinato de Abner e de Isbosete. Esta acusação poderia ser aplicada de modo mais justo à morte de Urias. Davi reconheceu que, por trás da maldição daquele homem irado, talvez estivesse ouvindo a voz de Deus. Sujeitou-se à correção merecida, mas esperou na misericórdia e bondade de Deus. Ainda há um comentário com relação ao versículo 21, para o capítulo 16. Diz o seguinte: se Absalão tomasse as concubinas de Davi, uma reconciliação seria impossível, pois se tratava do insulto público máximo, correspondendo a uma declaração de que, com efeito, o rei estava morto. Ao aceitar o conselho de Aitófel, Absalão cometeu uma ofensa ainda mais grave. Pois desonrou seu próprio pai e se tornou digno de maldição. Bem,
Eu trouxe aqui um versículo para fazermos uma pequena reflexão. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Vamos então localizar esse versículo. Que nós temos no livro de Isaías, né? Então vamos localizar o capítulo 6. Então, Isaías, capítulo 6, versículo 8. Né? Isaías, capítulo 6, versículo 8. O que é que está escrito aqui? Está escrito assim. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Quem? Isaías falando. Não é isso? Que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o chamado do Senhor para aqueles que vão anunciar a palavra do Senhor por todos os cantos, para todas as raças, todas as línguas e todas as nações. E aquele que vai enviar, né, que vai ser enviado pelo Senhor para falar de Jesus, quais são as boas novas que ele poderá anunciar sobre Jesus? Então eu relacionei aqui alguns itens. Primeiro, vai ser possível anunciar que Jesus restitui casamentos. 2, vai ser possível anunciar que Jesus liberta as almas das drogas. 3, vai ser possível anunciar que Jesus coloca um sorriso nos lábios. Vai ser possível anunciar, 4, né? Que nós lemos, 5, que Jesus te ensina a pedir perdão. 6, vai ser possível anunciar que Jesus te ensina a perdoar. 7, vai ser possível anunciar que Jesus tira a depressão. 8, vai ser possível anunciar que Jesus coloca paz nos nossos corações. 9, vai ser possível anunciar que Jesus é o Senhor dos Senhores, o único, o exclusivo, o suficiente Salvador de nossas almas. E 10, finalmente, vai ser possível anunciar que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.